dia, Rafa. Foi a primeira, hein, Rafa? Que linda. Diga para os abatidos, poderoso é teu Senhor, proclama, Senhor. Ele acudirá. Aí, cá, acordou. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Onde a gente e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, um escudo na tempestade. Uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Tô cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplarás, Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplarás, Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplarás, Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar. Bom dia, gente. Oi, tá? Oi, Ti. Bom dia. Hoje eu tenho uma participação muito especial também. Todas foram, né? Deus preparou tanta gente linda. Eu vou chamar ela, já tá por aqui. Chamar ela aqui. Bom Oi, dia, Ti. Bom dia, amiga. Tudo bem? tudo bem, amiga? Eu Que estou fazendo pela alegria. primeira vez no Instagram, tá? Então, perdoa aqui se eu não souber como conduzir. Eu fiz uma vez pelo YouTube, amiga, e você já sabe que tecnologia para mim é desafio, né? Pra mim também, amiga. E a gente vai aprendendo, né? Porque Eu sou do esse. papel, amiga, da caneta, eu adoro marca-texto. Aí as pessoas fazem isso, tudo é tecnologia agora. Mas você vê, a gente tá tendo que se reinventar, né? Nesse período aí. Amiga, E é aí o verdade. Senhor tá dando graça, né? Pra um monte de gente que não tinha essa habilidade de tecnologia, a gente precisou se virar, né? Eu tava aqui, ó, 8h29. Aí o Jorge veio aqui, conhecendo a esposa que tem.
Aí ele passou, amor, tem certeza que ela não entrou ainda? Falei, tenho, amor, eu tô olhando aqui atentamente pra tela, ela não entrou ainda. Ele, você já atualizou? Quando você arrasta a tela pra baixo, atualiza. Aí tava lá, amor, ele entrou. Ai, gente, A sorte que engraçada. amiga. Meu marido, ele é muito assim, ó, muito ligeiro. Então Deus dá o marido certinho. Glória a Deus por isso, né? Deixa eu compartilhar com você. Eu tive um sonho essa noite e eu acordei com esse louvor no coração que eu iniciei aqui, né? Da Ademar de Campos e da Raquel, que ele vem para nos salvar. E eu tive um sonho horrível essa noite. Eu sonhei, eu e meu esposo, a gente já teve o nosso carro roubado 2 vezes, né? 2 vezes nosso carro já foi roubado. E essa noite eu sonhei que o meu carro era roubado, que a gente tinha ido numa família, visitar uma família, né? Dar as boas-vindas, sei lá, mas uma família que eu nem sei que família que era. E na volta que a gente tinha estacionado o carro tinha sido roubado. Aí eu ficava, Senhor, de novo, Senhor, mais uma vez a gente foi roubado. E não sei o que, aquela angústia, aquela tristeza. E aí eu acordei com esse louvor no coração, né? E aí o Senhor, né, no meu tempo de oração aqui, ele me lembrava assim, né, que o ladrão mesmo, que é o diabo, ele vem mesmo para nos matar, roubar e destruir. Mas que o Senhor, ele vem para nos dar vida e vida em abundância. E aqui ele Sim, falava, né, nesse louvor, eu vim para te salvar, para salvar você, a sua família, né? Para ser uma coluna forte, para fazer restaurar vocês. Então, amém. foi um tempo muito bom de oração que eu tive aqui, que o Senhor, por mais que foi um pesadelo, mas que ao amanhecer o Senhor me lembrou que Ele é, o ladrão veio para roubar, mas Ele veio para nos salvar, né? E esse princípio Amém. que a gente tem falado tem tudo a ver com isso, né? Tem tudo a ver com o Completamente. lugar que o Senhor nos coloca, né? No lugar de honra, da presença de Jesus, de restaurar nossa dignidade, tudo que é aquilo que ele tem para nós, né? Que é o que vai falar do capítulo de hoje. Como de costume, eu dou uma pincelada para depois deixar Deus usar a minha convidada, né? Eu sei que Deus vai te usar poderosamente, viu, Gi? Amém. Para quem não Amém. conhece, eu já tenho amizade com a Gi há um tempo, mas a gente tá muito tempo sem se ver, né, amiga? Eu tô morrendo de saudade. Verdade. E a Gi, ela é psicóloga, né? Ela é terapeuta de casais e famílias, não é isso? E ela também é a mentora de mulheres naquele projeto da Carol, né? 360, que a Carol já esteve aqui comigo. Ela também é mentora lá de mulheres. E a Gi também dá palestras, workshops, ela dá cursos, treinamentos. É uma psicóloga fofa. Eu conheço pessoas que se tratam com ela, que amam ela. E além disso, na obra, ela é líder de célula também, junto com o esposo, né? E é uma bênção ter a sua presença aqui. Tenho certeza que hoje vai ser maravilhoso. Você vai contribuir muito aqui nesse dia. Amém, amiga. A honra é minha. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. E hoje o tema que a gente vai tratar é relacionamentos renovados. E esse capítulo também, olha, não tem, todos são maravilhosos desse livro, né? Mas Difícil esse escolher, também, né? ele é lindo porque ele faz isso, ele restaura a vergonha, ou ele traz o perdão, ele vem falando sobre isso, né? E eu só, ele, assim, eu sempre comento aqui com as pessoas, comprem o livro e se deleciem nele, né? Porque aqui a gente não consegue falar tudo que tem nele, né? E desse capítulo eu destaquei só algumas coisas que não dá para falar tudo, né? É comprido. Mas eu destaquei só algumas coisas, porque ele vai falar sobre a importância aqui da mesa, na mesa, numa refeição, a gente também tem a oportunidade de sermos restaurados, né? E aí ele lembra, por exemplo, de Pedro, que eu destaquei aqui, que Deus falou muito comigo. Todo mundo conhece a história de Pedro, que Pedro andava com Jesus, aprendeu com Jesus, e que Jesus falou para ele, alertou ele, que olha, Pedro, antes que o galho cante, você vai me negar 3 vezes. Imagina, Senhor, te amo, que isso? Né? E todo mundo conhece essa história que de fato foi o que aconteceu.
Pedro negou a Jesus, né? Quando foram interrogando ele, esse estava com Jesus, esse é um deles. E ele, não, não sou, né? Então, e ele nega Jesus, e quando o galo canta, né? A Bíblia conta que ele chora amargamente, que ele sai muito entristecido, porque ele, de fato, ele negou o mestre, que ele andava com ele, né? Engraçado que eu já tinha lido esse capítulo de João, que fala quando Jesus já ressuscitado vai ter com Pedro, né? E a gente às vezes não se atenta a alguns detalhes, né? Quando a gente conhece esse princípio da mesa, é muito engraçado. A gente vê mesa em todo lugar, né? De refeição em todo lugar na Bíblia. Você fala, gente, eu nunca enxerguei isso, que coisa louca! E aí eu É uma quero ler mudança para tudo, né, Mi? É uma muito. mudança Aí de eu quero lugar. ler, sim, aí eu quero ler aqui com vocês essa passagem, que é quando Jesus vem ao encontro de Pedro, que ele está pescando, né, com alguns outros dois discípulos, mas aí eles pescam a noite inteira, lá em João 21, todo mundo meio que conhece essa história, eles estão a noite inteira pescando, não pescam nada. E aí, de repente, aparece Jesus e fala, olha, joga a rede ali daquele lado. E aí eles já perceberam a voz que era o Senhor, então eles obedeceram. E aí eles puxaram a rede e não continham de tantos peixes. 153 peixes eles pescaram ali naquela rede, né? E aqui, ó, a partir do 7, 9, mais ou menos, né? Eu vou ler na versão mensagem, tá? Quando Simão Pedro percebeu que era o Senhor, ele vestiu a sua roupa, pois ele estava despido, e ele pulou no mar para ele já ir de encontro ao Senhor. E os outros discípulos vieram de barco, pois não estavam muito longe da praia, cerca de 100 metros, ajudando a puxar a rede abarrotada de peixes. Quando saíram do barco, eles viram uma fogueira. Havia peixe e pão assando sobre ela. Então Jesus já estava o quê? Preparando a refeição para eles. Olha só, gente. Café da manhã feito por Jesus. Quer mais? Olha que coisa fascinante. Gente, eu nunca tinha reparado nisso, cara. Eu só fiquei atrelada que eles conseguiram pescar, que tiveram com Jesus, e Jesus fez aquelas perguntas para Pedro. Mas olha isso, olha que riqueza. Quando eles saíram no barco, já tinha uma fogueira e Jesus já estava ali preparando a refeição para eles. E Jesus disse, tragam algum dos peixes que acabaram de apanhar. E Simão Pedro juntou-se a eles e puxou a rede para a praia, e havia ali 153 peixes. E mesmo com todos aqueles peixes, a rede não se rasgou. Então Jesus disse, a comida está servida. Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem é você, porque eles já sabiam que era o Senhor. Então, olha só, pensa na cena, Jesus preparou a refeição e falou, bom, agora a comida está servida, vamos fazer uma refeição juntas. Aqui no texto não fala, tinha uma mesa, né? Mas assim, né, a gente presume, a comida está servida. Então, eles sentaram para comer juntos ali. Improvisar então, alguma coisa ali, né? Sim, depois desta cena maravilhosa de Jesus ter preparado a refeição, foi então que Jesus, né, amorosamente chega em Pedro e faz as perguntas. Pedro, tu me amas? Né? E aí o livro ele fala assim que Jesus ele deu a oportunidade para Pedro que poderia estar se sentindo assolado, envergonhado pelo que ele fez de ter negado a Jesus. E naquele momento, Jesus deu a oportunidade para eles conversarem enquanto eles partiam o pão ali, né? E ele poder mostrar para Jesus o que ele realmente passava ali no seu coração, que ele amava Jesus, só que ele foi fraco, né? Então aí Jesus ele fala o quê? Ó, Pedro, tu me amas? Ele não joga na cara de Jesus, de Pedro. Eu falei para você que você ia me negar. Eu já sabia, não falei para você? Você não acreditou. Não, ele não fez ele não teve essa postura, né? Ele teve uma postura, você me ama, então, ó, apacenta minhas ovelhas, ó, vamos dar continuidade. Vamos junto. Gente, eu fiquei assim, ai, como Jesus é maravilhoso, como a gente tem que aprender com o Senhor, né?
em todos os sentidos. E ali o Pedro foi restaurado na sua vergonha, né? E aí o livro cita do rei Davi, no versículo de Salmos 23, maravilhoso, que o Senhor prepara uma mesa para o Davi, né, diante dos seus adversários. E aí, nesse mesmo versículo, ele fala que ele unge a cabeça de Davi, né? E o cálice transborda. Então, no mesmo momento da refeição, além do Senhor preparar uma mesa para o adversário, o Senhor ainda unge na mesa o rei Davi, né? Então, assim, ele fala ele dá outros exemplos, dá o exemplo também nesse capítulo da filha, David fala da filha dela, né? Que foi traída pelo esposo, que saiu de casa, um casamento de anos, e aí, enquanto o esposo vinha para almoçar, para ver os filhos, né, na hora do jantar, a família convidava ele para jantar, mesmo assim, ele se sentava à mesa e ficava ali. E aos poucos aquela família foi sendo restaurada, ele confessou o pecado, foi perdoado, e a família hoje foi restaurada, né? Então, olha, esse capítulo é fantástico. É fantástico. Aqui, ó, eu anotei aqui, ó, por causa da restauração plena desta família, agora eles desfrutam da companhia dos netos, juntos com 4 filhos, cônjuges e futuros cônjuges. O Senhor restaurou essa família. Essa família poderia ter sido destruída, mas ali aquela mesa, né, a refeição em família foi trazendo a restauração para aquela casa, né? E é muitas coisas que tem nesse capítulo, mas eu quis só pegar nessa parte mesmo de Pedro, porque me fascinou. E aí agora eu quero dar a palavra para você, minha amiga, para que o Senhor use você, o que o Senhor falou com você. Amém, amém. A gente vai costurando junto aqui, né, Miriam? Sim. Eu falo, você pergunta, a gente vai conversando, né? Primeiro, amiga, obrigada, porque é um tema que eu amo falar. Quando uma coisa é valor para você, é mais fácil para compartilhar, né? Porque existem coisas que são desafios para a gente tem dificuldade de fazer, mas falou de casa, falou de decoração, de preparar as coisas para lidar com as pessoas, para presentear as pessoas, é muito valor para mim. Isso, então talvez por isso eu me identifique tanto com esse livro, né? E honestamente, a pastora Debbie, né, ela, na minha concepção, é um grande instrumento de Deus, porque esse livro foi revelado para ela de uma maneira extraordinária, né? É um livro altamente recomendado, né? O meu tá aqui, Mi, ó. Tá até as páginas dele tá até amarelo, não sei se dá pra ver aí, ó. O meu também tá bem amarelo. Já Às emprestei. vezes até ataca minha rinite por causa das páginas muito velhas. Já emprestei, já foi, já voltou, ele é todo riscado, todo marcado, mas o mais incrível desse livro é que é uma revelação divina ao coração dela mesma. Além dela ser referência, né, tão linda, né, tão... Sabe, a gente teve o grande privilégio de conhecê-la ali na Comunidade da Graça, né, na nossa igreja, ano passado, quando ela foi. E a respeito de não só da questão de como ela coloca bem as palavras, mas de como ela viveu todas essas experiências e como tudo é muito embasado biblicamente e cientificamente, porque são questões trazidas prováveis mesmo, empíricas, que se tem prova disso. Então, ela fez levantamento de dados, de estatísticos, né, de o quanto jovens, né, você já falou em outros capítulos, de o quanto jovens têm mais propensão à depressão, à ansiedade, quando não tem essa experiência. Então, assim, toca profundamente a minha vida, e em especial esse capítulo que fala, né, de relacionamentos renovados. Então, para quem me conhece, eu escolhi psicologia, não foi à toa, né? Eu escolhi psicologia, primeiro porque eu sei que o Senhor me chamou para isso, né? O meu trabalho também é a minha missão, e eu faço isso com muito prazer, é um privilégio para mim. Mas também por uma questão de escolha, né? Porque eu sou de uma família de nordestino, amiga. Eu nasci em São Paulo, mas meus pais são pernambucanos. Então eu cresci com a mesa cheia. Tudo na minha casa tem a ver com a mesa. Então vamos encher a mesa. Vamos lá e chama fulano de tal e põe café na mesa. Tinha uma amiga da minha mãe que falava, Maria, eu não vim aqui para comer.
Não, mas senta aqui e tem que comer. Aí de vocês que não comer na casa deles. Então, tem a ver com a história da nossa família também, né? Esse valor de receber pessoas. Quando meu pai, antes de eu nascer, e o meu irmão veio para São Paulo, eles fizeram aquela coisa da hospitalidade. Meu pai foi sendo o irmão mais novo, foi o primeiro a chegar em São Paulo para poder trazer os irmãos dele de Pernambuco para cá. Então você imagina, todo mundo que chegava ia para casa dele, aí ele tinha que acolher aquela pessoa, arrumar um lugar para dormir, para a pessoa passar alguns meses, quando ela começasse a trabalhar, ela saía e ele trazia outro irmão. Então, eu cresci num contexto de ver os meus pais acolhendo pessoas, recebendo pessoas, e a nossa salvação não foi diferente disso, né? Quando a minha mãe foi curada, milagrosamente, né? Em outra oportunidade eu conto essa história, mas só para quem não conhece saber, nós conhecemos Jesus dessa forma, né? Minha mãe foi curada por meio de um milagre, e quando isso aconteceu, muitas pessoas ficaram sabendo. Então a nossa casa enchia de pessoas para saber o que tinha acontecido. Meus pais já eram populares, vamos colocar assim. Então, a casa já era uma casa cheia, as pessoas gostavam de ir lá. E quando minha mãe foi curada, isso se tornou, nossa, Maria foi curada. Então, eu, acostumada a receber um monte de pessoas na nossa casa, criou-se um ponto de pregação, porque as pessoas vinham saber. O pastor determinou que teria um ponto de pregação na nossa casa e cresceu tanto no primeiro dia de culto que encheu a sala e teve que ir para a garagem. E aí, em menos de um ano, encheu o salão de uma igreja e tornou-se uma igreja dentro da nossa casa, né, ligada à sede, na época do ministério que nós estávamos. Então, foi sempre casa cheia, foi sempre recebendo pessoas, foi sempre servindo a mesa, né? Então, isso tem muito a ver com os laços que eu tenho de valor, de família, de referência. E quando eu falo aqui eu fiz umas anotações, amiga, porque tem gente que tem medo de falar. Amiga, eu tenho outro problema, eu não sei sintetizar. Eu vou falar uma palavra, segura, Gisele, pelo amor de Deus. E aí eu vou anotar, se concentra, senão eu vou embora, amiga, você me segura aí. Então, o que acontece aqui, eu fiz umas anotações a respeito dessa parte de relacionamentos renovados, né, que é o capítulo 9. Então, a Mi contou aqui, para quem lê o livro, conhece todas essas histórias que a Dev Tyrus fala ali. Mas, para quem não lê o livro, tem várias histórias contando sobre o quanto a mesa é um lugar propício para se estabelecer relacionamentos e para renovar esses relacionamentos, né? E aí, tem uma história em particular que eu falei para mim, Mi, eu vou escolher esse capítulo porque é um capítulo que tem a ver com a minha história, né? É um capítulo que eu tenho uma experiência particular com ele. Quando a Carol, há anos atrás, me chamou para fazer um vídeo com ela sobre esse livro, ela me chamou e nós falamos sobre lugares de honra. E, coincidentemente, existia uma história específica sobre aquele capítulo. E nesse caso também agora, Mi. Tem uma história específica sobre esse capítulo, porque ela conta do presidiário que ela recebeu na mesa dela, né? Ela conta uma série de, como você falou, da filha, das referências bíblicas de Pedro. Mas tem uma história que está lá no comecinho, depois que ela fala, acho que do pródigo, ela menciona sobre a história de quando ela planeja uma fuga na adolescência dela para sair. E isso aconteceu comigo, amiga. Então, para quem não conhece a história, bem rapidamente, deve estar lá, bonitinha, adolescente, perto dos 14 anos, e os pais não deixavam ela participar das coisas da escola, do bairro, da escola e tal. E aí, de repente, ela fica revoltada com aquilo, momento rebelde da adolescência, né, amiga? E aí ela planeja uma fuga. Então tá lá, né, fala para os amigos dela, olha, se a luz estiver acesa, então é um sinal de que eu não vou poder sair, né? Então ela estava ali toda pronta, só que quando ela, antes desse acontecimento, senta-se à mesa com a família dela e vive, porque já era um hábito da família dela, e vive aquela história ali com aquela família, vive aquele momento, no ápice, no momento de sair, ela não consegue sair. Porque ela não queria decepcionar os pais dela. As lembranças do momento à mesa vieram à mente dela, e aí ela decide não sair. Ela cumpre, ela dá um segundo código, né, que os amigos entenderiam que ela não iria mais, e aí eles vão embora, e ela diz, eu não sei o que seria de mim se naquela noite eu tivesse tomado aquela decisão. Talvez outros rumos minha vida tivesse tomado, né? Sim. E o que aconteceu comigo, amiga, foi muito parecido com isso.
Porque quando eu aceitei Jesus, quando nós passamos a conhecer o Senhor, era muito cedo, eu tinha 8 anos de idade. Então eu passei a minha infância, adolescência, juventude, vida adulta, todas dentro de uma igreja, né? Conhecendo o Senhor. E o que acontece é que, justamente no período da adolescência, é um período onde a gente precisa da nossa tribo, né? O adolescente, ele precisa se sentir alguém no mundo, então ele começa, o pai e a mãe falam, não tem mais tanto valor assim, o que importa mesmo é a minha turma, a minha galera, né? Então você vai querer se vestir como eles, você vai querer se aceita no seu bando, vamos colocar assim, né? E aí, eu me lembro que na escola, eu tinha essa questão sempre foi de me relacionar, tinha muitas amigas e tal, e as meninas ficavam, Gisele, só você que tem a boca virgem. E eu acho que eu tinha o quê? Uns 14 anos por aí também, porque era a oitava série, 14, oitava? Deixa eu ver se era oitava. Sétima série, eu acho. Por aí, de 13 para 14 anos. Então, ia ter um filme na escola, e eu estudava na parte da manhã, e o filme ia ser à noite. E aí, meu pai ele era bem restrito, né? Tava com pessoas da igreja, tava com meu irmão, tava com pessoas que ele conhecia, né? Gente de bem, vamos colocar assim. Então ele, né, ficava sempre ali à espreita. Tinha até um sinal. Se eu estivesse na rua conversando assim, ele acendesse e apagasse a luz da garagem à noite, aí eu tinha que entrar. Porque se eu deixasse acender e apagar pela segunda vez, aí o bicho pegava. Então era o meu código para entrar dentro de casa. Então meu pai era rígido. Ele tinha todas as restrições, mas nós também tínhamos muita comunhão, né? A minha mãe, meu pai, meu irmão, a gente sempre fazia muita coisa junto, a gente estava sempre junto, então a gente sempre falou, meu pai é muito engraçado, né? Então a gente tem essas vivências à mesa, junto, a gente lembra de muitas coisas da nossa infância, e isso é um privilégio, né, amiga? Isso é um privilégio. Às vezes as pessoas falam, pô, eu vi você lidera células, você cuida de pessoas, você é psicóloga, né? E você acaba se doando bastante para fazer isso. Mas de verdade, amiga, eu me sinto comissionada por Deus para fazer isso, porque eu recebi um grande privilégio. O Senhor me deu uma coisa que muitas pessoas não receberam, que é o privilégio de ter um pai, uma mãe, de ter uma mesa, de ter uma referência. Então, Ele me deu condições para que eu crescesse emocionalmente saudável, sabe? Então eu me sinto hoje no dever de dizer, Senhor, olha, obrigado pelo que o Senhor fez por mim, e eu tenho a missão de ajudar outras pessoas. Sem ousar julgar alguém que não consegue reagir com inteligência emocional, sem ousar julgar alguém que não consegue, muitas vezes, lidar com problemas nos relacionamentos, porque muitas vezes não tiveram essa estrutura, né? E aí, às vezes, a gente precisa ir lá nas construções da pessoa para poder ajudá-la, né, a voltar lá atrás e reconstruir algumas coisas de forma diferente e saudável, né? E o que aconteceu foi que, nesse período, houve um cinema na escola. Então, o filme ia ser à noite, meu pai ia ser informado por mim, pai, eu vou para o cinema na escola, já comprei o ingresso, só o que estava acontecendo. Eu estava, nessa época, muito assediada pelas coleguinhas da escola, tipo, você precisa beijar, você precisa sair ficando geral, porque você é bonitinha, e você tem que os carinhas vêm atrás de você, você é toda comunicativa, né? Você não fica com ninguém, para de ser boba, e um monte de coisas. E aí é bem aquela fase, né, que eu ia para a igreja, cantava já, no grupo de louvor, e aí participava, e aquilo tudo era muito real para mim, porque a forma como nós nos convertemos foi muito séria. Eu vivi quase a morte da minha mãe. Então, quando eu aceitei Jesus, eu tinha só 8 anos, mas eu acreditava em Jesus, eu queria Jesus, eu era criança, chorava nos cultos, sabe? Então, eu sempre levei Jesus muito a sério, né? Eu entendi aquilo, né? Sendo criança, mas eu absorvi aquilo, eu entendi o que estava acontecendo comigo. Então, eu tinha muito temor. E os meus pais, graças a Deus, eles foram... nossa família foi discipulada por pessoas com coerência, né? Infelizmente, às vezes você vê pessoas sendo discipuladas por pessoas que não têm conhecimento da palavra e acaba sendo extremista, né? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, que tem crente muito aleluiado, mas o dia que ela falou isso, eu dei tanta risada. Eu guardei essa palavra pra mim. Os crentes aleluiados, eu só vou no açougue se o açougueiro for crente, sabe? E aí, essa coisa, e graças a Deus, a nossa família não foi assim. Nós acolhíamos pessoas, convivíamos com pessoas que eram cristãs e não cristãs, e isso acabou nos ajudando a ser luz, né? Ajudando a levar muitas pessoas a Cristo. Então,
apesar de eu ser da igreja, apesar de ter esses princípios, eu convivia com essas amigas, elas iam na minha casa, eu ia na casa delas, nós fazíamos trabalho, e elas ficavam me assediando nesse sentido. E então, teve um belo dia que eles falaram, não, a gente vai ter que fazer, você vai pedir pro seu pai. E eu fui pedir pro meu pai uma semana antes. E meu pai falou, não, não vou deixar, porque eu sei o que acontece com essas coisas de escola, cineminha no escuro, aí os carinhas vão querer vir em cima de você, você tá muito nova para ficar saindo sozinha, eu não sei como é que vai ser a saída, é perigoso, bababá. E falou, e ensinou, e falou por quê. Aí eu fiquei brava, falei, porque o senhor não confia em mim, porque eu faço as coisas certinho e o senhor não confia em mim, então eu vou começar a fazer as coisas tudo errado agora também. Subi batendo o teco pro meu quarto, bati a porta, toda rebeldezinha. E aí, o que aconteceu? O plano de fuga, semelhante da Deb Tyler. O plano de fuga das meninas foi o seguinte, minha prima morava na rua da escola, então aquele dia meu pai já tinha esquecido que ia ter um cinema, e aí a gente ia combinar que eu ia dormir na casa dela porque nós tínhamos um trabalho para entregar. Então estava tudo ok, era minha prima, né? Eu ia dormir na casa dela, a gente tinha um trabalho para fazer, meu pai não lembrava mais. Meu pai é meio desatento, assim, sabe? E aí estava tudo certo. Então já tinha falado, falei para os meus pais, eu vou dormir amanhã na casa da minha prima porque a gente vai lá no cinema, e nisso já tinha um garotinho ali todo me assediando. Ele já tinha levado 2 caixas de bombom, chamado Sedução, olha o nome do bombom. Aí ele tinha levado 2 caixas de bombom, já mandou entregar pra mim, e eu toda ali, ludibriada, e eu já sabia que o menino fumava, ele bebia, ele é todo descoladinho, né? E aí na época, você fica naquela, né? E aí, né? O que é isso? Será que isso é legal? E então, quando estava tudo planejado, os louvores, eles têm um papel muito significativo na minha vida. A cada um Deus se revela de uma forma, né? E eu me lembro de cada louvor, em cada época da minha vida, que marca uma forma como Deus se manifestou, né, para mim. E nesse dia, eu estava subindo a rua de casa, indo comprar alguma coisa, não sei, e aí eu indo para a escola, não me lembro. Nesse mesmo dia, eu estava indo e aquele suador, né? O que vai acontecer? Eu vou falar isso para os meus pais. E não deixava de vir. Quando eu li esse capítulo, há anos atrás, eu falei, gente, isso aconteceu comigo, porque ela fala sobre a questão da decepção. Olha que engraçado. Não tinha a ver só com medo, não tinha a ver só com você, alguém descobrir, mas tinha a ver com não querer decepcioná-la. Tinha a ver com, eu tenho tantos laços afetivos com os meus pais, eles confiam em mim. Eles me deixam dormir na casa de uma amiga se eu peço, né? Eles acreditam em mim. Por mais que meu pai, em algumas situações como aquele do filme, ele me privava, depois lá na frente, como ela mesma fala, a gente entende isso como um cuidado de Deus, né? Alguns limites que a adolescência precisa, porque nessa fase a gente acha que a gente sabe pra caramba, mas a gente não tem um bom limitador ainda para saber o tamanho do risco, do perigo que a gente se envolve, né? E aí, eu me lembro de estar subindo a rua, e sabe quando o sol se esconde atrás de uma nuvem, e aquela nuvem fica brilhando ali no céu? E eu gostava muito de cantar uma música, que até hoje a gente canta, das antigas, mas é maravilhosa, né? E aí é aquela música que fala, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto, né? E aí eu vi aquela nuvem brilhando, eu cantava ali essa música. Aí quando chegou naquela parte, né? Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E aí, aquilo entrou no meu coração como uma flecha minha. Eu era uma adolescente, né? Pra gente entender o quanto é importante nós evangelizarmos nossas crianças, nossos adolescentes, porque o Senhor se revela para nós em cada idade, conforme o nosso entendimento, né? E aquilo entrou no meu coração como uma flecha, dizendo para mim, eu sei onde você está. Eu sei quem você é. E para mim tinha muito mais a ver com o relacionamento que eu tinha com aquele Deus que meus pais me ensinavam do que com o próprio medo. Eu poderia fazer um plano muito articulado que ninguém descobriria, mas era sobre o relacionamento que eu tinha com aquele Deus. Era sobre o relacionamento que eu tinha com a minha família. Então, aquilo me travou de um jeito, né? E eu continuei cantando ali, apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. E aí aqui eu fiquei cantando, isso eleva-me e amarra-me a ti. E eu pensei, eu tenho uma conexão com Deus, eu tenho um envolvimento com Ele, eu tenho um relacionamento com Ele. E eu fui para casa travada, estava tudo certo.
E na hora de pegar minhas coisas e sair à noite, as meninas foram me chamar, não tinha celular na época, né? As meninas foram me chamar, aí eu saí na porta e falei, não vou mais. Gisele, eu sabia, você é uma cagona, não sei o quê. Ai, Gisele, você é fogo. E eu entrei, tipo, me sentindo, né? Ai, como eu sou mole, não sei o quê. Mas quando eu subi a escada, que foi pro meu quarto, eu me senti tão vitoriosa que eu dobrei o joelho no meu quarto e comecei a chorar. E agradecer a Deus. E eu tenho certeza que talvez os rumos da minha vida pudessem ter tomado, como a Debbie colocou aqui, outros rumos naquele momento. Porque tudo tem a ver com as nossas escolhas, né? Nosso querido pastor Osmar, lá da comunidade de Zona Sul, ele cita muito a questão de hoje você faz suas escolhas, né? E você define que escolhas são essas. Mas amanhã, tuas escolhas são quem te define, né? Então, cada escolha tem um impacto, cada escolha tem uma consequência. E eu sei que aquele dia uma escolha foi feita. Uma escolha foi feita e eu segui. Segui no meu caminho, segui servindo Jesus, segui renunciando muitas vezes, saí pegando geral, como se falava já na época. E continuei. Não precisava ser aleluiada, tinha os meus amigos, me divertia, mas eu estava ali na presença de Deus, né? Participando do grupo de louvor e a vida foi seguindo. E mais pra frente, eu soube de histórias de muitas meninas daquela época que tiveram a vida destroçada, sabe? Que tiveram um casamento infeliz, que passaram por tantas coisas na vida. E aí, pouco tempo depois, nós nos encontramos num grupo de WhatsApp, que isso acontece hoje em dia, né? E aí eu comecei a ver a história das pessoas e eu falei, meu Deus, obrigado. Porque o Senhor me deu um casamento maravilhoso, porque o Senhor me permitiu me formar, te servir com a minha profissão. E eu não me arrependo dessas escolhas. Mas veja que tudo está relacionado à memória, né? E a minha falou, né, que eu sou psicóloga, então eu queria singelamente, humildemente, fazer os adendos da psicologia dentro disso, né? Quando a gente fala de memória, a gente está falando de uma região do nosso cérebro, o córtex cerebral, onde as memórias são armazenadas. Então, o que acontece é que tudo tem a ver com a memória. Quando você vai investigar um caso, Mi, de depressão, de ansiedade, de transtornos emocionais, patológicos, que se somatizam no nosso corpo, começam na nossa cabeça, daqui a pouco o seu corpo adoece, e você vai resgatar isso nas pessoas numa sessão terapêutica, você vai ver que tudo está relacionado às memórias. Tudo está relacionado a um lugar onde você armazenou e aquilo te dói, e aquilo te faz sofrer, ou muitas vezes referências ruins te fazem reproduzir aquilo que você já viu. Então, em algumas circunstâncias, você tenta fazer o contrário, né? Em outras circunstâncias, você reproduz exatamente o modelo que você mais temia. Eu não acredito que eu estou fazendo isso igual a minha mãe. Eu não acredito que eu repudiava isso no meu pai e eu estou reproduzindo igual. Porque nós tendemos a imitar modelo, né? A velha história de criança vê e criança faz, né? E nós crescemos com esses valores embutidos dentro de nós. E a gente não percebe. Então, a gente acaba reagindo, achando que a gente escolheu fazer aquilo. Mas, na verdade, nós estamos reagindo com coisas que estão lá dentro do nosso inconsciente. Então, as memórias, elas têm a ver com as nossas reações. As memórias determinam as nossas reações. Então, por exemplo, quando você está no processo de formação, e por isso que é tão importante a gente, cada pessoa que estiver nos ouvindo aqui hoje, se preocupar com o que eu digo para os meus filhos. O que tem acontecido nessa mesa. Porque o que acabou acontecendo para a minha vida, para a minha história, foi que essa mesa, ela teve um papel fundamental. Esses momentos em família, eles tiveram um papel primordial para que as minhas escolhas pudessem ser feitas. Então, é diferente do autoritarismo, né? E diferente também da permissividade, onde são os dois extremos. Mas é um momento onde, em conjunto, você constrói. Quando você consegue fazer com que uma criança, com que um adolescente, ele pense, não só, eu não vou ser pego, então eu farei, e você consegue fazer com que esse adolescente reflita e tome decisões, porque ele internalizou aquele valor, então você está criando filhos emocionalmente saudáveis. Ai, que coisa então, linda, está... eu vou chorar. Pois é, amiga, quando você colocou na sua fotinha das suas meninas, né, a Angelina e a Mel, com uma mesinha na porta da sua sacada ali, né, amiga? Com uma mesinha servindo o café da manhã, amiga, esses valores estão se acoplando à identidade delas.
E elas vão carregar isso pro resto da vida, sabe? Então, eu falo pro Jorge, o Jorge fala para mim, nós queremos, amor, que o Miguel ame Jesus mais do que a gente ama. Porque se a gente conseguir fazer isso por ele, todo o resto tá ganho, né? Todo o resto tá ganho. Então, quando nós pensamos que ali na mesa, muitas vezes os pais não sabem que estão humilhando seus filhos. Com a melhor das intenções, acabam usando os dois extremos. Ou eu sou permissivo, né? Ou eu sou autoritário. Então, às vezes, o filho se senta à mesa, a mesa tá cheia, e o pai vira para essa criança e fala, pelo amor de Deus, você derruba tudo que você pega, presta atenção. E aí, todo mundo olha para aquela criança, para aquele adolescente, que já é todo desconcertado, somente na adolescência também, né? Já é todo desconcertado, já tem várias questões hormonais, né? Que dificuldade de aceitação, as mudanças do seu corpo. Ele olha para aquilo e ele se constrange, ele se retrai e pouco a pouco nós vamos ensinando os nossos filhos, nós vamos ensinando as pessoas a se retraírem, a se sentirem humilhadas, a se sentirem pequenas. E aí o que vai acontecendo nesse período, infância e adolescência? É a formação da nossa autoimagem. É a constituição no nosso cérebro da nossa identidade, de quem nós somos. Então o que acaba acontecendo é que nunca se houve uma geração que consumisse tanta informação. Olha que engraçado. Por um lado, olha o paradoxo que a gente vive. Por um lado, a palavra de Deus diz em Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, às vezes, a gente pensa, né? Não, é só orar. É só orar e dá tudo certo. E nós, principalmente por conhecermos a Deus, por conhecermos a palavra de Deus, nós temos que nos atentar ao que a palavra diz. Nós temos que conhecer ciência. Nós temos que conhecer a sociedade em que a gente vive. Nós temos que saber o que os nossos filhos ouvem. Nós temos que saber com quem eles andam. Nós temos que saber o que está acontecendo no jornal, né? E uma das palestras que a gente fala, que a gente ministra, a Nara costuma fazer, a nossa psicopedagoga, né? A Nara costuma fazer um comentário. Ela, gente, por que você é mulher e não tá de repente trabalhando fora de casa, que você precisa ficar em casa alienada, só assistindo coisas fúteis? Vai ver um jornal, só daqui a pouco seu marido, amor, vamos escolher um lugar pra gente passar as férias, você vai lá e escolhe a Venezuela. Né? Sem saber o contexto histórico. Ai, amor, escolhi a Venezuela. Então, é precisar entender que ser luz tem a ver com estar... nós estamos... Eu os peço, Pai, Jesus falou, que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos aqui com uma missão, com um propósito de estar envolvido, entendendo o que se passa conosco, faz parte das nossas construções. E é nesse momento que nós vamos ser luz. A palavra de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Então, muitas vezes, por não conhecer, nós tomamos medidas erradas. Nós achamos que é o modelo autoritário. Na minha casa, quem manda sou eu. A partir do momento que um líder diz quem manda aqui sou eu, ele já está dizendo que ele não tem liderança, porque quem é líder não precisa dizer que é. Né? Então, existem todas essas construções que a gente vai aprendendo e que a gente, na verdade, por falta de conhecimento, acaba errando gravemente com as emoções, né? Então, a mesa não deveria ser um lugar de humilhação, de discussão, ou até mesmo um lugar desabitado e empoeirado. Sim. A mesa deveria ser aquele lugar onde o olho no olho acontece, para que essas relações sejam restabelecidas, para que essas memórias afetivas desses filhos, né? E em cada momento, nunca é tarde. Ainda que seja um filho já adulto, meu Deus, eu não sabia esses princípios, eu não entendia o quanto isso era importante. Nunca, sabe aquela velha história, nunca é tarde para fazer a coisa certa? Isso é muito real. Porque nós sempre podemos recomeçar. Nós sempre podemos chegar para alguém que nós ferimos e dizer, eu errei com você. Eu errei com você, nós aprendemos de uma maneira errada e nós queremos reconstruir isso, filho. Sabe, lembra aquele momento na infância que a mãe fazia assim, assim, assado? Tá errado, sabe? E eu feri você, me perdoe. Eu atendi um caso de uma líder pastora, né? Cuida de um monte de pastores, vários pastores debaixo dela. Ela tinha um filho adolescente, jovem já, e ela disse pra mim, eu tenho muitos problemas com ele. Porque ele não me respeita, ele tem um problema comigo. E aí eu falei, sente-se com ele. Você já reconheceu tudo que você errou. Muito tempo dentro da igreja, muito tempo envolvida com a vida de todas as pessoas e pouco tempo investido dentro da sua casa, com as emoções dos seus filhos. Então, peça perdão para ele. E aí, quando terminou aquela sessão,
Ela foi e pediu perdão para ele na sessão seguinte, não, porque ela não esperou a sessão, ela me ligou. Ela me ligou e falou: Gi, você não acredita. Eu comecei a falar pro meu filho e eu não sabia que eu tinha ferido tanto. A lágrima dele descia no rosto copiosamente. E ele me abraçou tão forte que parece que nunca mais ele ia me ver. E ele disse: mãe, obrigada, porque isso era tão ruim. E eu achava que eu não era crente por causa disso. Eu achava que eu era um desviado, porque eu não queria que minha mãe tivesse tanto tempo fora de casa. Mas agora a senhora me falando, eu sinto uma cura dentro de mim. E ele disse isso para ela e ela chorou copiosamente. E a gente começa a entender na prática, amiga, o que essas memórias fazem com as pessoas. Então, quando eu estou crescendo, quando eu estou formando a minha identidade, construindo a minha autoestima, se eu entender que esse meio onde eu vivo, né, para entrar na minha memória, para poder ser armazenado na minha memória, eu preciso, pelos meios sensoriais, né, visão, tato, paladar, olfato, eu preciso absorver o que o meu meio produz. Se eu entender que esse meio é perigoso, se a minha casa estiver debaixo de discussão, se o meu pai tiver um modelo autoritarista ou negligente, e pasme a gente. A neurociência, ela é um campo da ciência que aglutina muitos outros saberes. Então, medicina, psicologia, psicanálise, tudo está ali aglutinado dentro da neurociência. É um campo muito amplo. Ele veio da biologia e tem crescido cada vez mais, provando, empiricamente, mostrando que muitas coisas que a gente acreditava ser de uma forma é de outra. E a neurociência explica que a negligência é pior do que a ausência. Olha que loucura. Às vezes você tem um pai ausente, uma pessoa que ou trabalha muito, ou acabou deixando essa família, acaba sendo nocivo para nós. Mas ter um pai presente que não está ali é mais nocivo para nossa autoestima do que propriamente o pai que foi embora, do que propriamente a mãe que foi embora. Porque você está presente, mas eu sinto a sua ausência na sua presença. Então, como que eu interpreto isso? Rejeição. Eu interpreto isso de um modo que eu não sou aceito, eu não sou bom o suficiente, eu não sou bom bastante, e eu cresço com esse conceito. Então, seja por um modelo de negligência, seja por um modelo de autoritarismo que humilha, você absorve esse mundo externo como um lugar perigoso. Um mundo do qual eu preciso me proteger. Então, as crianças, os adolescentes crescem com esse conceito, eu preciso me proteger. Daí tornam-se pessoas inseguras, daí tornam-se pessoas invejosas, daí tornam-se pessoas que desenvolvem patologias, que não sabem amar, que entram dentro de um relacionamento, de um casamento, só querendo ser servido, porque nada dá conta de suprir aquele buraco que está ali dentro dele, nada dá conta de atender essa demanda que eu tenho dentro de mim, porque isso veio de lá de trás. Então eu começo a cobrar o meu marido, eu começo a exigir uma carência exacerbada, porque tudo isso está aqui dentro. Tudo isso porque me faltou alguém que sentasse comigo na mesa e me perguntasse como foi seu dia. Amiga, eu conto isso quando eu estou ministrando nos lugares, que eu lembro do sabor do suco de goiaba da minha mãe, até hoje, sabe? Daquela carne cozida com batata que me esperava quando eu chegava da escola. E eu sentava ali na mesa e eu começava a contar: mãe, você não sabe o que está acontecendo na escola hoje. E ela ficava me ouvindo ali e eu comendo aquela comida quentinha. Sabe, ter um prato de comida quente na tua casa, esperando você, para quando você volta. O mundo é um ambiente hostil. Porque a gente não sabe que as crianças hoje já vão para a escola e ali já é uma selva. O tempo todo ela recebe comparações, o tempo todo crianças que receberam outras instruções, que muitas vezes não são amadas. Então aquilo é um campo de batalha. Na adolescência, da mesma forma, pessoas que têm histórias diferentes, que viveram feridas, acabam ferindo os nossos filhos. Então, quando ele volta para casa, tem um prato de comida quente. E talvez, às vezes, poxa, Gi, eu queria fazer isso, mas eu trabalho. Mas no tempo que eu estou com eles, eu estou de verdade. Eu não estou ali com o celular. Eu não estou ali ocupada para manter a casa em ordem o tempo todo, porque já que tanta coisa está fora do meu controle, eu preciso colocar em ordem. Então, eu estou o tempo todo ali: menino, sai daí, não pisa aqui. Então, eu não sou bem-vindo dentro da minha própria casa. Então, a gente vai observando uma série de extremos. O pai negligente, sentado no sofá, fazendo qualquer outra coisa, menos conversando com o filho, ou o pai neurótico, a mãe neurótica que está ali cuidando da casa, e não se importa com as emoções dessa criança, desse adolescente. Então, eu me lembro de sentar à mesa, de degustar aquele suco de goiaba que eu gosto até hoje, e eu acho que eu gosto tanto. Não é nem por causa do sabor do suco de goiaba, que é forte, né? Mas é por causa da memória afetiva que isso traz.
Eu terminava de comer, eu parava ali do lado da pia e eu ficava, então, mãe. Aí eu sou tagarela, né, amiga? E aí, mãe? Lá, aí você acredita que aconteceu isso? Aí eu fui lá na frente apresentar, mas aí a professora falou que eu falava bem, olha que legal. E eu ficava ali, e ali tentando, né, mostrar pra minha mãe, e minha mãe, sério, que legal. É que você sabia quando eu era pequena, na sua idade, quando eu era mais jovem, aconteceu isso comigo também, e ali haviam aquelas trocas, haviam as memórias afetivas, havia um lugar de acolhimento, havia a família, a mesa é um lugar de pertencimento. Você bem colocou ali, né, amiga? Jesus prepara um de jejum, um café da manhã para Pedro. No momento onde você espera ser criticado, no momento onde você espera ser escorraçado, você pega. Eu fiz até minha xicrinha aqui, amiga, ó, pra gente participar hoje. Ó, minha célula do meu guarda-chuva. Ai, que linda! E aí, no momento que ele espera ser escorraçado, alguém vem com um café da manhã. Você consegue brigar com alguém? Você consegue evitar alguém que te recebe com uma mesa linda na sua casa e fala, senta aqui comigo, né? E às vezes a gente acha que tem tudo a ver com você errou. Porque, olha, marido, é assim, assim, assado. Porque a hora da refeição se tornou porque ontem você não me deu atenção. Porque, veja só, eu estava fazendo uma coisa e você começou a fazer outra. E a gente começa a trazer aquele rolo, né, que não tem fim. O pergaminho da crítica, o pergaminho da acusação. E nós achamos que é isso que tem efeito sobre a outra pessoa. Porque quando eu disser cada detalhe do que ele erra, então ele vai entender. Quando eu mencionar para o meu filho, para o meu marido, cada detalhe, quando eu mostrar para ele o quanto ele é incapaz, quando eu acabar com a autoestima dele, quando eu listar para ele tudo que ele faz de errado, então ele vai me ajudar. E na verdade nós estamos fazendo o contrário. O poder do elogio, o poder do incentivo, que Jesus, o maior psicólogo que já existiu, né? Outro livro que eu recomendo. Então, Jesus faz ali para Pedro, olha para ele amorosamente, acolhe ele com aquela refeição e fala, Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Bem, Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus foca na solução. A gente fica tão envolvido, tão emaranhado, tão embaraçado com o nosso problema, que a gente passa horas discutindo sobre ele. E a gente não foca na solução. Então, ao invés de nós precisamos aprender a discutir, né? Aprender a discutir é quando o que nós vamos fazer sobre isso? Agora, quando nós não sabemos discutir, nós ofendemos a pessoa. Nós focamos na pessoa, não no problema. Então, ao invés de você dizer, você é um mentiroso, você é um arrogante, quando na verdade você poderia dizer para a pessoa, você percebeu que quando nós conversamos ontem, você se colocou de uma maneira superior e você às vezes me sentiu humilhada. Você está focando no problema e não na pessoa, não ofendendo a pessoa, não acabando com a autoestima da pessoa. E então, fazendo como Jesus, foca na solução. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Meu amor, põe o lixo para fora. Me ajuda. A gente fica esperando a outra pessoa ter o bom senso de entender o que está dentro de nós e nós não comunicamos para dizer aquilo que nós precisamos de fato. Sabe? Então, nós precisamos focar na solução. Como nós podemos resolver isso? Nós somos diferentes. Mãe, pai, se o seu problema é com a sua mãe e com o seu pai, se o seu problema é com o teu filho, se o seu problema é com o teu marido, converse sobre como que nós podemos resolver isso. Porque eu tenho uma personalidade, você tem outra. Não tem pessoas mais diferentes do que eu e minha mãe. A minha mãe é uma pessoa mais focada no resultado, mais diretiva. Ela é uma pessoa que acaba sendo mais calculista para poder fazer as coisas. E eu sou a emoção pura, amiga. Eu sou meu pai nisso. Eu choro até em comercial de televisão. Então, era muito difícil para mim, porque às vezes minha mãe parecia fria. Só que hoje eu entendo o cuidado, porque a minha mãe tinha uma linguagem de amor que era o serviço. A minha mãe não podia falar, filhinha, vem cá e beijinho na mamãe, vem cá com a linha da mamãe. Mas sempre que eu chegava, ela estava aqui, ó, filha. Se precisasse, ela mexia nesse calzinho no meu corpo, sabe? E era a linguagem de amor que ela tinha. Mas nós vamos aprendendo a usar as diferenças a nosso favor. Nós vamos aprendendo a se relacionar. Nós vamos aprendendo a transformar, como um outro livro que a Debbie tem, né, que é a experiência do lar. Até tem ele aqui, tem um mais novo, mais bonito, né? Ai, que lindo. E que é uma edição nova que ela lançou. Mas na experiência do lar, ela chama a nossa casa de santuário. Sabe? Sim. É quando a gente pensa que eu tô lá no meu trabalho, então eu não vou dizer essa palavra, porque aqui não é permitido. Não posso dizer... quanto tempo a gente tem, Mi? 3 minutos. Pai do céu. Então vamos lá, pro final. Nós... eu falei, amiga, me segura. Então, quando nós olhamos para isso, você pensa assim, poxa vida, eu
se no meu trabalho eu consigo me policiar para não dizer essa palavra porque não convém, por que eu tenho essa palavra na minha casa? Se eu consigo ter autocontrole para não falar com essa pessoa dessa forma, porque ele é meu vizinho, o que ele vai pensar de mim? Por que eu falo dessa maneira com meu marido? Sabe? Então, quando nós vamos compreendendo essas coisas, nós assumimos um controle de autorresponsabilidade, de dizer qual é o meu papel nessa casa. A inteligência emocional, os frutos do espírito, que são a mesma coisa, amiga, eles não são algo que cai do céu sobre a nossa cabeça. Eles são produzidos. Fruto é uma coisa que é produzida com dor. A semente morre para germinar e brotar. E então cresce a árvore e depois de um tempo vem os frutos. Isso é uma coisa que tem processo. Então a gente acha que de repente a paciência será derramada sobre a minha vida. Que de repente o autocontrole será derramado sobre a minha vida. E não. O que acontecerá são contingentes, situações que vão me colocar à prova para que eu exerça com dor aquilo. Para que eu respire fundo e diga, Senhor, me dá tua graça. Porque meu lar é o meu santuário. Eu preciso preservar as memórias afetivas do meu marido para que quando ele esteja no trabalho, ele queira voltar. Não tenha nenhum outro lugar do mundo que ele deseje mais estar do que aqui, na minha mesa comigo. Para que os meus filhos, quando voltem da escola, voltem correndo, dizendo, eu não vi a hora de chegar em casa. É transformar as memórias afetivas dessa família, quando você cozinha o que eles gostam, quando aquele dia que você precisa conversar sobre uma coisa muito difícil, você cozinha o prato preferido e senta ali naquela mesa e amorosamente fala, Pedro, tu me amas. Então apacenta as minhas ovelhas. Então, às vezes nós precisamos olhar para a nossa família com esse olhar de amor que Jesus fez, que Jesus nos ensinou. Cada passagem bíblica que mostra a mesa, mostra esse tempo de comunhão, mostra as memórias afetivas sendo construídas, para que lá na frente, na vida adulta, quando as pessoas precisam executar, quando as pessoas precisam reagir, elas tenham uma saúde emocional para dizer, calma, eu vou esperar. Para dizer, eu não preciso que você me valide para eu saber quem eu sou. Então, eu não preciso disso. Porque existe um contraponto. Para finalizar, na psicologia tem um termo que se chama fatores de risco e fatores de proteção. Os fatores de risco crescem todos os dias. Com o mundo hostil que a gente vive, uma espécie de informação. Eu faço inglês, eu tenho que fazer espanhol. Eu tenho faculdade, eu tenho que ter após. O tempo todo eu tenho que ser melhor, melhor, melhor. E a cada dia que passa, os fatores de risco para que a gente fique mal sobem. Em contrapartida, os fatores de proteção só caem. Sem tempo com a família, sem tempo a sós, sem aconchego, sem amor. Então, esse desequilíbrio traz uma patologia. Então, para que a gente harmonize isso e suba os fatores de proteção da nossa família, deixa o pão da presença na nossa mesa. Deixa esse Jesus encher a casa e te ajudar a construir memórias afetivas que levem a sua família para serem flechas na mão do valente. Atinjam lugares que nós não conseguimos atingir. Amém, amiga? Maravilhosa, Gi. A gente vai cair em qualquer momento. Você topa voltar mais 10 minutinhos quando cair a live? Só pra gente encerrar, porque tá muito gostoso o papo. Vamos voltar assim que cair? Só pra gente fazer uma oração, e pra gente só costurar aqui a sua orientação, porque o que a gente teve hoje com você foi uma terapia, né? Uma terapia grátis. Terapia e Bíblia tá ali. A neurociência está descobrindo hoje que a Bíblia estava velha de falar já. Porque olha, Gi, que riqueza que a gente recebeu nessa manhã. Eu fui profundamente abençoada. Eu falei, ai, eu preciso de terapia. Bom, meu marido vive falando que eu preciso de terapia, né? Muito. Amiga, todo mundo tinha que ter um terapeuta. A Carol fala assim, ó, todo mundo tinha que ter um RG, uma carteira de vacina e um terapeuta. É verdade. Carol, você tá aí? Ó, então a gente vai fazer assim. Vai cair, eu vou encerrar e vamos entrar de novo pra gente terminar, tá, beleza, gente? Vocês voltam tudo aí, tá bom? Combinado. Então, peraí que eu vou encerrar essa.